pessoal, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Meu nome é Valdeir Mendes. Hoje eu quero contar um pouquinho da minha história, o que aconteceu na minha vida depois da minha chegada no Ministério Pentecostal das Maravilhas de Cristo, há 4 anos atrás. Eu confesso que durante essa pequeno resumo da minha história eu vou me mencionar um pouquinho, porque o que Deus fez na minha vida foi muito lindo. Eu sou um ex-drogado, um ex-viciado na cocaína, na cachaça, mas pela misericórdia de Deus, um dia Jesus marcou um encontro comigo. Como eu já falei, mais ou menos há 4 anos atrás, eu pisei meus pés na igreja do Ministério Pentecostal das Maravilhas de Cristo. E eu quero já resumir que no único culto eu fui liberto, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu tomei posse do que Jesus, que o Espírito Santo colocou na boca do profeta naquela noite. Lembro como hoje, uma noite de quinta-feira, culto de libertação. Bispo Jefferson Paulo da Silva, um homem que eu não conhecia, um homem que eu nunca tinha visto na minha vida, e Deus usou ele para falar comigo e colocou na boca dele que a partir daquele dia nunca mais a minha vida seria a mesma. Eu vou tentar resumir, porque é longa a história. O final de semana, depois daquele dia, eu fui tentar consumir bebida alcoólica, como eu sempre fazia naquela época. Quando eu coloquei a primeira latinha de cerveja na minha boca, não desceu, o gosto era diferente, mas mesmo assim eu forcei a primeira e consegui tomar. Mas nesse percurso de tomando essa primeira latinha de cerveja, algo dentro de mim, que eu não sabia, vou usar esse termo alto, porque eu não sabia que era o Espírito Santo naquela época, falava dentro de mim: você não faz parte disso aqui. Eu achei que estava ficando doido, estava ficando louco, estava conversando comigo mesmo, ouvindo vozes, mas aquela voz persistia em falar que eu não fazia mais parte daquelas coisas mundanas. Quando eu abri a segunda latinha, que eu fui levar à boca, é como se eu tivesse recebido uma espécie de um alerta muito forte, como se tivesse me pegado e chacoalhado. Minha voz falava de mim: eu já falei para você que você não faz parte disso aqui mais, por que você insiste? Naquele momento eu lembrei do culto, eu lembrei da pregação, eu lembrei do que o profeta tinha colocado na minha boca. Imediatamente eu peguei a latinha de cerveja, derramei dentro da pia da cozinha, e naquele dia eu saí e fui almoçar na casa de uma das minhas cunhadas. Eu falei para alguns amigos que estavam comigo que eu iria e voltaria, mas dentro de mim já falava: você não vai voltar. Aquele dia eu almocei, eu dormi o resto da tarde, e foi a última vez que eu coloquei um gole de bebida alcoólica na minha boca. Droga, nunca mais. Nunca mais Deus permitiu que eu viesse a tocar numa bebida alcoólica, e muito menos estar indo numa biqueira buscar entorpecente para estar me drogando. Essa é a parte da libertação. E o que é mais lindo, Deus falou também na boca do profeta que transformaria a minha vida, que o cenário que era de derrota passaria a ser um cenário de vitória sobre a minha vida. Naquela época meu casamento estava praticamente falido, a minha esposa não estava mais suportando, porque eu saía da minha casa e abandonava, não tinha hora para voltar. Muitas das vezes eu voltava, tinha um comportamento que não agradava a ela, às vezes um comportamento agressivo, mas ela firme, crendo que Deus iria fazer um milagre na minha vida, me suportou. E Deus fez uma grande obra na minha vida. Meu casamento que estava falido, Deus restaurou. Deus restaurou a minha vida. A vida financeira, se deu o que falar, totalmente destruída. Patinava,
se o carro atolado era 2 passos para frente, 2 passos para trás. E Deus trabalhou em todas as áreas da minha vida. Hoje eu sou muito grato a Deus pelo ministério, pelos meus pais na fé, Bispo Gilson, Pastora Tatiana, que Deus usou a vida deles e a vida de outros também, para que essa transformação acontecesse na minha vida. Dentro de poucos meses, depois que eu aceitei Jesus, que eu me uni a esse ministério, eu tinha um sonho que era de ser um pai de filho homem, que eu não tinha filho. Foi o primeiro presente que o Senhor me deu. Foi o filho homem. A minha esposa ficou grávida e quando nós fomos fazer a ultrassom, foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque veio um menino. E Deus já foi trabalhando na minha vida, na área financeira também. Deus também trabalhou na minha vida financeira, aonde eu ouvi uma pregação dentro do ministério. Deus falava algumas palavras que eu precisava tomar uma posição. Se eu tivesse o sonho de ser empresário, que o primeiro passo era abrir um CNPJ, Deus colocava na boca do profeta. E ali eu tomei posse, tomei uma atitude, uma decisão e abri. E a partir daquele momento ali eu me tornei um empresário. E Deus trabalhando na minha vida, foi abrindo as portas. Todo endividado, eu consegui, né, a me libertar das dívidas. Deus permitiu que eu viesse a prosperar dentro desse ministério, dentro dessa casa de oração. Morava de aluguel, consegui o sonho da casa própria. Eu consegui realizar sonho de carros. Porque quando Deus entra na nossa vida, Ele transforma a nossa vida por completo. Deus não faz nada pela metade da nossa vida. Também quero contar um pouquinho do meu chamado, do meu ministério. Em poucos meses que eu aceitei Jesus, Deus já me chamou para fazer a obra. Eu não hesitei, aceitei o meu chamado, iniciei como cooperador, fazendo a obra do Senhor. Depois fui levantado como obreiro da casa do Senhor. Em seguida, fui levantado também como diácono na casa de Deus. E o que é mais lindo, Deus, pela sua infinita misericórdia, me chamou também como pastor. Hoje eu sou pastor do ministério Pentecostal As Maravilhas de Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Tenho sido um instrumento na mão de Deus. Tenho feito o querer do Senhor sobre a minha vida, sobre a obra, o ministério. E tem muitos e muitos mais testemunhos que eu poderia ficar aqui 2, 3 horas falando para vocês do que Deus fez na minha vida. Mas eu quero contar um breve testemunho, que foi quando eu fui comprar minha casa. Deus permitiu que o ministério abrisse uma nova igreja. E ali o líder, Bispo Gilson, me chamou me colocou de frente dessa obra. E eu morava no Capão Redondo e a igreja era no São Moritz. Era cerca de meia hora, 40 minutos de carro, indo e voltando nos dias de culto, 3 dias de culto na semana. E ali eu coloquei no meu coração que eu
queria me mudar próximo da igreja. E aí eu comecei a procurar casa para compra, até achei, mas Deus, de uma certa forma, não permitiu que isso concretizasse. E aí eu decidi alugar casa. E aí um certo dia eu fui com a minha esposa lavar a igreja, no sábado, eu lembro como hoje. Aí a gente lavou a igreja. E depois disso nós falamos, tinha combinado, vamos procurar uma casa para alugar. Já que não deu certo a compra da outra, vamos procurar. E ali a gente começou a procurar casa para alugar, a gente não encontrava, nada assim que a gente buscava, porque a nossa família ela é grande. E a gente não encontrava. Aí tinha uma hora que eu parei o carro e ali comecei a orar a Deus. Falei: Deus, o Senhor sabe que eu quero vir para cá para fazer a tua obra com mais excelência, para estar mais próximo da igreja, que eu possa me dedicar até mesmo pelas almas que vão estar morando aqui. E então o Senhor me guia onde o Senhor quer que eu resida. E por coincidência, a minha esposa estava atrás, a gente tem um filho de colo, ela estava atrás com o bebê. Ela: nossa, estou fazendo a mesma oração que você está fazendo. Então aquilo ali eu entendi que Deus ia fazer algo sobre a nossa vida. E aí eu comecei a andar, entrei numa rua, entrei numa outra e vi uma casa, só que estava para venda. Aí o Espírito Santo pegou e falou assim: ó, para aqui e pergunta. E aí eu fui, parei o carro numa casa que eu olhei, que aos meus olhos é onde de repente teve uma condição de comprá-la. Só que do outro lado da rua tinha um outro imóvel também muito lindo, parecia um castelinho. Eu olhei assim: não, eu não tenho condições de comprar aqui, eu não tenho condições de comprar esse imóvel. E saiu, por que parece, saiu um irmão da igreja, que é evangélico também, de um outro ministério, e falou: olha, o senhor Feliciano, que era o proprietário da casa, está vendendo aquela ali também, fala com ele. E eu falei: não, né, porque eu não acreditava que era possível eu adquirir aquele imóvel. E ele insistia em falar. E o proprietário da casa, esse Feliciano, ele apareceu lá na sacada da casa e me viu. E aí ele desceu. Quando ele desceu para falar comigo, ele até falou assim: ah, não, eu desci para falar com você, mas é outra pessoa que eu estou esperando, que eu marquei esse horário, no mesmo carro que o seu e na mesma cor, que é cor preta. Aí ele falou: você não quer entrar na casa para dar uma olhadinha não, sem compromisso? Aí nisso a minha esposa desceu. Aí eu ia falar um não para ele, porque nos meus olhos eu não tinha condição. E nisso que minha esposa desceu, eu falei: ó, meu amor, o senhor Feliciano está chamando pra gente dar uma olhadinha na casa sem compromisso, vamos olhar? E nisso eu entrei, eu olhei, aí olhei a casa, nós olhamos, se apaixonamos, coisa linda, nossos olhos se encheram, nós sentimos que Deus, eu não sei como explicar, mas eu senti que dentro daquela casa era um local que eu ia me sentir bem. E aí eu desci, quando eu desci, a gente olhou a casa, eu desci com a minha esposa. Quando eu desci, eu comecei a contar para ele uma história que eu tinha acontecido na compra do outro imóvel, que acabou não dando certo. As ofertas que eu tinha feito, etc e tal. E aí ele se agradou, ele falou bem assim para mim: eu gostei muito dessa oferta, é bem melhor do que o outro rapaz que estava para vir, e se eu quiser, nós fechamos aqui agora. Eu falei: não, porque o homem de Deus tem que consultar Deus. E aí, junto com a minha esposa, fomos orar, fomos no monte, oramos. Quando eu cheguei em casa, na hora que eu fui dormir, eu orei ao Senhor, pedi para Ele me dar um sinal se Ele estava no negócio. E nisso que eu dormi, o Senhor me deu em sonho uma visão, a esposa do seu Feliciano entregando a chave dessa casa na mão da minha esposa. E ali eu tive a confirmação de que Deus estava no negócio. Então assim, o trabalhar de Deus é muito lindo sobre a nossa vida. Algo que eu achava que eu não era capaz, que eu não tinha condições, e Deus já estava preparando, porque eu estava vendo uma casa inferior e Deus tem o melhor para nós. Tem vários outros testemunhos, histórias que
coisas, milagres que aconteceram na minha vida no ministério. Vou tentar resumir um outro. Deus restaurou meu casamento. Quando eu era do mundo, eu tive outro relacionamento. Iniciei um relacionamento, eu tive fruto tive 2 filhos, fruto desse antigo relacionamento, 2 filhas, melhor dizendo. E dentro do ministério, Deus também falou que é restituir minha família, que é devolver tudo aquilo que eu perdi. E, por glória do Senhor Jesus, Deus também preparou. Minhas 2 filhas residiam na Bahia, uma cidade complicada de se viver, mudando. Eu me preocupava muito com elas. E Deus preparou um caminho. E hoje elas residem comigo. Hoje nós somos em 7, porque eu não posso esquecer, porque nesse meio caminho também Deus me deu mais um outro filho homem, né? E hoje nós somos em 7 em casa. A minha esposa também, quando era no mundo também, era fruto de um filho homem, fruto de um outro relacionamento. E hoje mora todos com nós. Hoje a nossa família somos em 7 pessoas. Deus é maravilhoso. Nossos filhos, o mais novo se chama Caleb, o segundo mais novo Pietro. Aí temos também 3 adolescentes. Temos o João, que é o fruto do primeiro relacionamento da minha esposa. E temos também a Stephanie e a Maria Vitória, que são minhas filhas, que é fruto do primeiro casamento. Mas Deus restituiu a nossa família, porque Deus conhece o desejo do nosso coração. Está escrito na palavra de Deus que Ele cumpre o desejo do nosso coração. Esse foi um pouquinho da minha história no Ministério Apostólico, Ministério Pentecostal, as Maravilhas de Cristo, que Deus fez na minha vida. Eu quero dizer para vocês, todos vocês que vão ver esse vídeo, tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração. Vale a pena vir para a igreja pentecostal, as Maravilhas de Cristo. Aqui Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus trabalha em todas as áreas da sua vida. Basta crer. Venha, faça uma visita, venha participar de um culto. Eu tenho certeza que você irá sair daqui diferente, com a sua vida transformada, cheio de bênçãos na presença do Senhor Jesus. I just wanna speak the name of Jesus.